Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast, recebemos o professor Bernardo Norá, da Nova Acrópole de Uberaba, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Obrigado, Danilo. É um grande prazer estar novamente aqui no podcast da Nova Acrópole. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje vamos falar sobre Parmênides e a busca do ser. A ideia, como lembramos sempre, não é esgotar o tema, menos ainda trazer aqui alguma verdade absoluta, mas sim, sob a luz da filosofia maneira clássica, conversarmos, refletirmos e, através dessas ideias, fazermos relações, reflexões, enfim, extrair algo de útil e prático dessas ideias para as nossas vidas de um modo geral. Bom, para começar, Bernardo, eu gostaria que você falasse da vida, das principais ideias, do contexto histórico de Parmênides, esse grande filósofo pré-socrático que foi uma figura muito notória em sua época, e também depois através de outros filósofos, como o próprio Platão, que vai falar sobre ele. Então, eu gostaria que você fizesse uma síntese de sua vida e também de sua obra para começarmos aqui o nosso podcast de hoje. Falar sobre os pré-socráticos é um tema bastante curioso, porque os pré-socráticos estão no início da história da filosofia na Grécia Antiga, e deixaram uma marca muito profunda, apesar de termos muito poucas obras, muito poucos dados em relação a eles. Na verdade, na maior parte desses grandes filósofos e sábios, chamados pré-socráticos, nós não conhecemos quase nada. Parmênides é um dos que a gente já tem algumas informações a mais, inclusive alguns fragmentos que teriam sido escritos por ele. Então, quando a gente fala dos filósofos pré-socráticos, estamos falando de uma série de sábios e de filósofos que surgiram nas cidades da Grécia Antiga, mas que não estavam só na Grécia que hoje conhecemos. Tá? Estava também em torno do mar Egeu, ali na costa jônica, e também na chamada Magna Grécia, que corresponde hoje ao sul da Itália. Então, tudo isso fazia parte da Grécia Antiga, da cultura grega. Então, esses filósofos, esses sábios, chamados genericamente pré-socráticos, foram surgindo por aí em várias dessas cidades. Parmênides, então, especificamente, é chamado Parmênides de Eleia, porque ele, então, nasceu na cidade de Eleia, que é uma cidade que fica na costa, na parte sul da Magna Grécia, que hoje seria ali a parte sudoeste da Itália. Então, ele nasceu por volta aí de 530 a 515 a.C. e teria morrido por volta de 460 a.C. Parmênides teve como formação filosófica a escola pitagórica. Então, lembrando que Pitágoras e a escola pitagórica também faz parte do movimento pré-socrático e surgiram antes, né? Ou seja, o Pitágoras e os pitagóricos surgiram cerca de 30 anos antes de Parmênides e de sua escola. Então se diz que Parmênides ele teria recebido formação com um pitagórico chamado Amínias, que teria sido aí seu mestre na filosofia e introduzido ele então nessas temáticas aí na busca do saber. Então Parmênides vai ter grande destaque na sua cidade. A sua cidade então era na época relativamente nova, e Parmênides também teria recebido influências de um outro grande filósofo e sábio pré-socrático chamado Xenófanes. Então, Xenófanes teria sido essa influência de Parmênides, e Xenófanes então teria sido assim, o precursor da escola eleática, que é essa escola de filosofia surgida na cidade de Eleia. E Parmênides seria, podemos dizer assim, o fundador e o principal expoente da escola de Eleia, também chamada escola eleática. Parmênides teve um grande discípulo que foi Zenão.
Parmênides chega a adotar Zenão de Eleia, esse quem depois postulou uma série de doutrinas filosóficas, de uma série de paradoxos. E, posteriormente, também vamos ter um outro filósofo chamado Melisso dentro dessa escola eleática. Então, Parmênides, ele teria também participado da vida política em Eleia, juntamente com Zenão, auxiliaram a fazer novas leis na cidade deles, e essas leis foram muito boas, foram muito bem aceitas pelos cidadãos de Eleia, e se diz que todos os anos esses cidadãos juravam permanecer fiéis a essas leis. Parmênides deixou uma obra para nós chamada Sobre a Natureza. Pode ser que ele tenha tido outros textos, outros escritos. O que acontece é que, em relação às obras desses pré-socráticos, normalmente se perde por completo. Porém, em relação aos demais, até que é considerável o que sobrou da obra de Parmênides. Então, é uma obra escrita em versos, mas também ela não sobreviveu por inteira. Se diz aí que sobreviveram cerca de 160 versos dessa obra. Então, essa obra ela é dividida em 3 partes. Primeira parte é introdução, a segunda parte é sobre o que é, sobre o caminho da verdade, e a terceira parte é sobre o que não é, ou o que ele chama o caminho da opinião. De tal maneira que essa obra dele tem aí o seu ponto capital em relação os seus ensinamentos, tá? Que é em relação à ideia do ser. E, através dessa obra, ele influenciou muito a filosofia de Sócrates, a filosofia de Platão, a filosofia de Aristóteles e vários outros filósofos que vão surgir aí na história da filosofia. Além disso, Parmênides também teria sido dito como um cientista. Então isso é muito interessante porque ele possui alguns conhecimentos astronômicos que na época era algo bem avançado. Então ele dizia que a Terra era esférica e que ocupava o centro do nosso universo. Ele também reconhecia que a luz da Lua não era uma luz própria, mas era uma luz refletida da luz do Sol. E também Parmênides foi um dos primeiros a reconhecer que a chamada estrela matutina e a estrela vespertina seria a mesma estrela, ou melhor, seria o planeta Vênus. Também ele dizia que a origem do universo, dos astros, veio através de uma matéria primogênita, e dessa matéria primogênita veio o elemento fogo e a noite. E a partir disso veio uma outra matéria mais diferenciada, e a partir disso foram surgindo os seres. Então isso é interessante porque ele trata do tema da cosmologia, da evolução do mundo, descrevendo tudo isso numa série de gradações, numa série de matizes. Aí se diz então que ele morreu aí por volta do ano 460 a.C., deixando aí um legado importante através de suas obras, seus ensinamentos e através do seu melhor discípulo aí, que foi o Zenão de Eleia. E é interessante quando você fala sobre esse processo histórico para a gente compreender que o Sócrates, por exemplo, ele é um marco na filosofia. Nós temos antes dele esses filósofos que foram os pré-socráticos, ou seja, Tales de Mileto, Demócrito, o próprio Parmênides também, que vão ser motores de pensamento, ou seja, principais expoentes de pensamentos muito profundos. E há que compreender também, quando a gente fala de pensamento, é algo curioso, porque na antiguidade, quando se pensava sobre algo, era uma formulação filosófica, não só fruto de uma especulação
mental, mas sim de uma vivência, de uma interiorização, de uma compreensão da natureza, das leis que regem o universo, para daí sim ter as suas bases de pensamento bem solidificadas, bem compreendidas e bem vivenciais também. Porque todo o processo de formulação do pensamento era fruto de uma reflexão muito profunda, intuitiva, que ia para além dos âmbitos da razão especulativa. Um pensador, antigamente, ele era alguém que pensava algo muito profundo e que tinha uma moral também integral que complementavam esses pensamentos. Isso era algo muito importante. Pois bem, Bernardo, eu gostaria que você falasse, até para entendermos melhor não só Parmênides, mas também dos pré-socráticos, desses que eu citei e de outros também, e claro, do próprio Parmênides, porque nós estamos aí no início da metafísica, ou seja, é um momento de transição na história da filosofia ocidental. Então gostaria que você falasse desses filósofos também, de suas ideias, do próprio Parmênides e desse processo já de início da metafísica na filosofia. Em relação às temáticas dos pré-socráticos, as temáticas filosóficas, apesar de realmente termos poucas informações, ou as informações estão muito dispersas, a gente, a partir de Parmênides, nota uma diferença na linguagem. Então, os pré-socráticos também são chamados pelos historiadores da filosofia como os filósofos da natureza, porque esses primeiros pré-socráticos, eles vão utilizar elementos da natureza como símbolos de forças mais profundas do nosso cosmos, do nosso universo, e realmente aí a gente acaba encontrando até pontos em comuns com a filosofia oriental. Então, esses filósofos que vieram antes, como Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, eles vão sempre se referir a um elemento da natureza que a gente consegue enxergar como elemento concreto, apesar do que eles se referem a um elemento como um símbolo. Então, Tales de Mileto fala, olha, tudo vem da água. Obviamente, Tales de Mileto não está falando só da água física, mas está falando de um elemento simbólico, né? de uma energia, como os hindus poderiam falar do prana. Porém, faz a referência ao elemento, como a água, como o ar, como o fogo, que, querendo ou não, são elementos que a gente consegue imaginar, visualizar. E agora aqui com Parmênides já é uma mudança de linguagem. O Parmênides agora vai falar do ser. E como imaginar o ser? Já não é tão simples imaginar como a água, como o ar, como o fogo. Daí que os historiadores vão falar que Parmênides, então, ele vai fundar a metafísica, apesar do que ele mesmo nunca usou esse termo metafísica. Esse termo a gente encontra principalmente depois de Aristóteles. Mas o que seria essa metafísica? Então, é aquilo que está além do físico, aquilo que está num plano abstrato, num plano inteligível. Platão vai se valer disso e vai falar o mundo das ideias, e que equivale a um mundo das essências, ou um mundo espiritual. Então, Parmênides vai desenvolver toda uma filosofia onde ele vai falar do ser. Tá? Então, por isso é chamado metafísica, ou também chamado uma ontologia. Então, é classificado como uma ontologia. O que é o ontos? Ontos é o ente, é o ser. E a logia tem a ver com estudo, conhecimento. Então, essa filosofia de Parmênides é uma proposta de estudo do ser. Então, uma filosofia ontológica, o estudo do ente, o estudo do ser, o estudo da essência. Então, isso aí vai ser um grande marco de Parmênides, de uma grande contribuição e de certa forma, uma mudança de linguagem. Apesar do que, de certa maneira, a gente acha que ele, refletimos que ele está trabalhando, não, na essência, não é muito diferente do que os anteriores falaram. Mas aqui é uma nova forma de colocar isso. Então, os pré-socráticos anteriores, como Tales de Mileto, o próprio Pitágoras, Anaximandro, Anaxímenes,
Então eles tratam muito do tema cosmológico, muito, ou seja, nessa direção de onde veio o cosmos, como surgiu o cosmos. E agora Parmênides vai acrescentar a outra coisa aí. Ou seja, além de falar que esse cosmos tem um ser, vai propor o estudo, a investigação desse ser como uma forma de caminharmos, né, em direção ao ser enquanto a essência das coisas. E essa ideia que você traz de uma fundamentação de pensamento, de complementar, ou seja, de dar sequência a essas ideias, é algo muito importante porque você faz com que esse fluxo de pensamento se aprimore e nós tenhamos melhores ideias e, claro, melhores vivências, uma melhor organização social também, até porque a ideia de Parmênides, a ideia desses filósofos gregos, ela se disseminava na sociedade. E dentro disso, Bernardo, eu gostaria que você falasse justamente sobre as escolas de filosofia, se existiam nessa época pré-socrática, quais eram as escolas, o que era disseminado, se Parmênides também teve a sua escola, enfim, até para a gente compreender esse processo discipular, porque naturalmente aqueles que aprendiam nessas escolas justamente eram cidadãos gregos, eram os filósofos que aplicavam essas ideias no cotidiano, nas suas relações interpessoais. Então isso é muito importante de compreender, até porque a filosofia grega buscava a aletheia, ou seja, essa busca da verdade em contraposição ao doxa, que era a opinião. Então eu gostaria que você falasse um pouco dessas ideias, das escolas, desse desenvolvimento do pensamento e, claro, de como isso se disseminava no seio da sociedade. Então, os pré-socráticos, esses primeiros, eles apareceram em formas de escolas, aparentemente bem estruturadas, né, e com um mestre transmitindo um conhecimento para o seu discípulo. E que realmente foram personagens que atuaram de forma muito ativa nos seus momentos históricos aí. Então a gente tem a primeira escola, que é a escola de Mileto, fundada por Tales de Mileto, que depois vai ter como sucessor Anaximandro e depois Anaxímenes. Então também foram bem ativos, não só em todos os conhecimentos que eles trouxeram na filosofia, mas também na matemática, na astronomia, e contribuíram ativamente aí na organização também das suas cidades. A escola pitagórica, fundada por Pitágoras em Crotona, também foi um movimento bastante forte, porque de repente da noite para o dia você tinha uma série de pitagóricos em várias partes da Magna Grécia e trouxeram, além de todo o conhecimento filosófico, matemático e geometria, também trouxeram muito o tema da filosofia moral, da ética e também do conhecimento político. E aí agora a gente tem com Parmênides a escola eleática, também uma escola muito importante nesse momento, onde vai aí inaugurar então o tema realmente da ontologia e da metafísica, e também estiveram muito ativos em suas cidades, né, sempre buscando a formação moral, a coerência, a justiça, né, seja no âmbito individual ou no âmbito coletivo e político. E também contribuíram muito com o avanço da ciência, porque a partir daí, dessa escola, a gente já vai começando a ver essa busca da investigação, como você falou, da aletheia, a busca da verdade, dessa investigação que realmente nos leve a ideias certas, ao que Parmênides chama o que é. Tá, então Parmênides vai ter um grande sucessor na escola eleática, que foi Zenão, que também tem uma outra contribuição muito importante, que é a dialética, como forma de busca da verdade. E depois vai ter o Melisso como sucessor de Zenão aí na escola eleática. E todos eles vão buscar levar essa ideia do ser, a ideia da essência, a ideia da divindade para a vida humana. Bom, essa ideia do ser que você acaba de falar, Bernardo, é justamente o tema central, é o eixo da filosofia de Parmênides, ou seja, o ente ou o ser. Eu gostaria que você falasse sobre isso porque é algo muito importante, é algo muito profundo. Quando a gente se depara com essas ideias, a abordagem que Parmênides traz, ela é muito profunda. E quando a gente, por exemplo, lê Hamlet, ou seja, essa grande obra de Shakespeare, onde ele fala aquela frase clássica, né? Ser ou não ser, eis a questão. Então eu gostaria que você falasse sobre essa ideia do ser que Parmênides traz,
com a compreensão que ele nos ensina e, claro, fazendo relações práticas para que a gente compreenda como podemos entender o que ele está falando e, claro, de alguma maneira, aqui no nosso dia a dia, de maneira prática, de maneira simples, aplicar algo disso que ele nos ensina. Esse tema do ser, ou também chamado ente, é o tema capital, o tema central da doutrina de Parmênides. Então ele fala desse ser, não de um ser pessoal individual, ele fala do ser como a essência de todas as coisas, a essência do universo, como uma ideia de Deus. Ele fala que esse ser é algo único. Então também a escola de Parmênides é chamada de monista, porque eles trabalham com a ideia do uno, com a ideia da unidade. Então esse ser que ele está falando do ser do universo, tá? Dessa causa do universo, do que está por trás de todas as coisas. Então ele começa a atribuir uma série de características a isso que ele tem chamado de ser, tá? Ou também em grego é o ontos. Então ele fala, o ser é aquilo que é. E ele fala que não existe aquilo que não é. Ou seja, aquilo que é o não ser. Ele fala que o ser sempre é, que o ser nunca pode ser não ser. Disso ele diz, olha, o ser é uno. Ele coincide a ideia do ser com uno. Por isso, essa escola, o ensinamento de Parmênides é visto como essa ideia da unidade, do uno. Porque ele fala, se houvesse um segundo ser, né, esse segundo ser é porque ele é diferente do primeiro ser. Então, o primeiro ser não seria jamais um ser. E o ser sempre é ser. E daí ele vai aprofundando, ele vai falando, olha, o ser não pode ser gerado. Ou seja, o ser, ele não tem uma causa, né? Ele é uma causa sem causa, porque ele não pode vir de outro ser também, porque novamente teria dois seres. Então, para Parmênides, o ser, ele é absoluto, tá? Ele é uno, e tudo que existe está dentro desse ser que é uno e absoluto. Ele disse então também que o ser é imperecível, é imortal. Por quê? Porque, de acordo a Parmênides, se o ser não pode ser gerado, né, ele não foi criado, significa então que ele é imperecível. E ele também ainda fala, olha, o ser é indivisível. Por quê? Se a gente pudesse dividir o ser, ele não seria um, ele não seria uno. Além disso, ele fala que o ser não se move nem no tempo e nem no espaço. Ou seja, se o ser não se move nem no tempo, ele é imutável. Ou seja, o ser ele é no passado, no presente e no futuro. E também ele fala que o ser é imóvel, também não se desloca no espaço, porque está em todas as partes. Então essas características que Parmênides traz são de muito impacto e que gera uma série de reflexões filosóficas também chamadas aporias. Então ele fala que o ser ele é uno, que ele não é divisível, que ele é imutável, que é imóvel, que é imperecível, que ele é total, que ele é completo. Então ele vai trabalhando essas características. E ele fala, a nossa inteligência é que nos permite conhecer o ser. E isso, Parmênides fala, esse é o caminho da verdade. O caminho do engano é você não usar a sua inteligência para conhecer o ser e ficar na aparência. Então, isso é um elemento muito interessante que Parmênides traz, que é para mostrar isso, que existe uma diferença em relação à aparência e à essência. Ele coloca aqui justamente através da nossa razão, através do nosso discernimento, através da nossa inteligência, que é possível acessar ao ser das coisas, à essência das coisas. Mas ainda que todas as coisas tenham um ser e a essência, Parmênides considera que todo esse ser é um ser único, não múltiplo.
E é importante você fazer essa analogia porque agora ficou mais claro de compreender que nós temos que ser mais ser, ou seja, autenticidade, ou como diriam os egípcios também, descobrir o nosso nome interno, que implica na nossa essência, né? Isso é muito importante porque quando a gente busca se conhecer de maneira verdadeira, de maneira concreta, a se melhorar, a gente vai se aproximando mais de tudo aquilo que a gente compreende como valoroso e como uma conquista real daquilo que nós devemos ser enquanto seres humanos, porque em alguma medida todo ser humano quer se melhorar em algo, quer se aprimorar. E quando isso vai se aprofundando cada vez mais, a gente vai se aproximando daquilo que nós somos enquanto essência. Agora, antes de encerrar, Bernardo, eu gostaria que você falasse das principais ideias que o Platão aborda na obra Parmênides, onde ele vai falar sobre o filósofo pré-socrático. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a abordagem que ele traz e o que nós podemos extrair dessa obra. Então, essa obra é muito interessante, porque, claro, aqui a gente está falando de uma forma mais sintética, mais geral, mas já dá para perceber como a temática do ser, nos fragmentos de Parmênides, ela tem uma complexidade. Tá? E quando a gente entra nessa obra de Platão, chamado Parmênides, também é a obra mais complexa de Platão. Em geral, os teóricos, os intelectuais, consideram esse diálogo aí o diálogo mais complexo de Platão. Então, esse diálogo ele é bastante curioso em vários aspectos. O primeiro deles é que nesse diálogo o Sócrates está jovem. Então aparece um Sócrates jovem conversando com o Parmênides, né, fazendo um diálogo com o Parmênides. E isso pode ser que Platão então esteja se referindo a um possível encontro que teria existido entre o Parmênides e Sócrates, quando Sócrates ainda era jovem. Então essa é uma primeira colocação aí que a gente pode pensar. Outra ideia aí que é interessante é porque normalmente nos diálogos de Platão a gente sempre observa um Sócrates mais maduro, trazendo uma série de perguntas, de questões, fazendo uma série de colocações. E nesse diálogo é o contrário, né? Ou seja, quem aqui faz as questões, as reflexões, a dialética, a condução, é o personagem Parmênides. E aqui alguns historiadores dizem que uma outra forma de a gente enxergar esse diálogo é pensar que o Sócrates representa uma compreensão mais imatura da teoria das ideias de Platão e o personagem Parmênides seria uma compreensão mais madura em relação, ou o próprio Platão aprofundando e elucidando uma série de pontos da sua teoria das ideias, usando aí todos os ensinamentos em relação do ser de Parmênides. E outros dizem que o diálogo entre Parmênides e Sócrates seria um diálogo interno de Platão, né? Como Sócrates representando um Platão 1 e Parmênides um Platão 2. E além desses dois, também aí aparece o personagem Zenão, em referência ao próprio filósofo Zenão de Eleia. Então é um diálogo muito interessante, onde na primeira parte Platão vai trazer a sua teoria das ideias, que tem a ver tudo isso com a ideia do ser, né? Porque Platão vai apresentar o ser das coisas como as ideias. E ele tem um grande desafio de explicar como essas ideias são unas, têm uma ideia de unidade e ao mesmo tempo consegue estar presente em várias coisas. Aí o que a gente tá vendo aí é um grande ponto de interrogação, pelo menos para nós, um grande enigma que Parmênides deixa. Porque Parmênides fala que o ser é uno, que tudo é uno. Porém, se a gente olha ao nosso redor, a gente vê todo um mundo múltiplo. Então, como conciliar a multiplicidade das coisas com o aspecto uno do ser? Então, esse diálogo aí, Parmênides, esse diálogo de Platão vai tratar muito sobre esse tema. Tá? Então, por exemplo, Parmênides, nesse diálogo de Platão, vai dizer: o uno é, portanto, não é múltiplo. O uno não tem partes e não é
todo, porque ele não é soma de partes. O uno é ilimitado, não tem começo, não tem fim, não se move, não tem configuração. Então vai vir toda uma reflexão em relação a essa tentativa de Platão para conciliar a ideia de um uno de Parmênides com a multiplicidade das coisas que a gente observa. Então Platão vai discorrer longamente nesse diálogo. Então ele vai falar, olha, o uno não participa do passado, nem do presente ou nem do futuro, né, porque ele é eterno. Né? Depois ele fala, o uno foi, é e será. Né? E, então ele coloca uma série de aporias. O que é aporias? São problemáticas filosóficas, são paradoxos. Né? E isso fica com uma reflexão bem profunda aí. E ele ainda coloca, olha, é muito difícil realmente entender o uno, porque ele fala, olha, nosso intelecto, quando tenta, então, compreender esse ser, esse uno, ele fragmenta. E isso já impede de a gente realmente acessar aí a essência do ser. Bom, sem dúvida, realmente é um filósofo de muita profundidade, não é uma ideia que a gente vai ouvir pela primeira vez ou ler pela primeira vez e de primeira podemos entender tudo. Pelo contrário, há que ter um aprofundamento, há que ter uma releitura, há que ter uma compreensão, há que ter relações e fazer relações práticas também com a vida como um todo, com tudo aquilo que nos rodeia, com as pessoas, enfim. Porque dessa maneira a gente consegue compreender algo do que ele estava falando e, claro, através do nosso podcast de hoje, muitas coisas foram esclarecidas, foram mais bem entendidas, podem ser mais bem compreendidas por nós e, claro, podem ser melhor vividas também. Agora, para encerrar, eu gostaria que você fizesse as considerações finais relacionando a filosofia à maneira clássica e como ela nos ajuda a entender melhor essas ideias e como nós também podemos agir melhor em função desses ensinamentos que o Parmênides nos traz. Claro, e realmente esse aspecto prático, né, do conhecimento e da filosofia é fundamental, né? Então, mais ou menos, bom, a gente está começando a entender essas ideias, bom, o que a gente vai fazer com tudo isso, né? Realmente aí queria chamar a atenção a duas questões. Então, a primeira, quando a gente fala realmente com essa ideia do ser, né, da nossa essência, do verdadeiro ser, claro, a gente sempre lembra lá da máxima que o Sócrates sempre repetia, conheça-te a ti mesmo. Então, nesse processo de buscar conhecer a nós mesmos, nós temos o desafio de buscar reconhecer o nosso verdadeiro ser. Saber reconhecer o nosso verdadeiro eu do eu menor, desse eu que se deixa levar pelas circunstâncias, pelas emoções baixas, pelos instintos. Então, reconhecer o nosso verdadeiro eu, onde está a sede realmente dos nossos valores humanos, das nossas virtudes, das nossas ideias mais convictas, mais firmes. Então, essa primeira etapa do conhecer a nós mesmos, para a gente traduzir como reconhecer o nosso verdadeiro eu, para realmente a gente encontrar aí a nossa verdadeira identidade. Né? Como você falou antes lá, encontrar realmente o nosso nome interno, como dizia lá no Egito, a nossa verdadeira identidade. Ou seja, que é esse eu, que é o nosso ser, onde realmente está a sede aí, onde encontramos os nossos valores, os nossos potenciais, as nossas virtudes. Então, essa é a primeira etapa. E a segunda etapa, eu penso que é justamente agora que eu reconheci essa minha identidade, os meus valores, o meu ser, agora viver de acordo a isso. Aí é a ideia da autenticidade, ou seja, que a minha ação, que a minha forma de expressar os meus pensamentos, a minha forma de expressar meus sentimentos esteja em coerência com essa minha identidade, com esse meu verdadeiro ser. Tá? Então, aí vem essa ideia da identidade, da autenticidade, e vejo que isso é uma grande reflexão que a gente pode fazer, ou seja, reconhecer os nossos verdadeiros valores e virtudes, reconhecer o nosso verdadeiro ser e buscar estar sempre atento para, no dia a dia, estar realmente vivendo
de forma autêntica, de forma coerente com esses valores, com o nosso verdadeiro ser. Sem dúvida, Bernardo. Dessa maneira encerramos então o nosso podcast de hoje. Novamente agradeço aqui a sua presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo, pelo convite e até a próxima. Um grande abraço. Um grande abraço, Bernardo, e até a próxima. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acropole.org.br. Você também pode nos seguir através das redes sociais. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole e sua escola de filosofia, a maneira clássica, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Strauss e chama-se A Vida do Herói.